Boa tarde a todos meus irmãos aqui nesta tarde de domingo. Eu quero gravar um vídeo aqui nesse momento, nessa tarde de domingo, com a graça de Deus. Quem está falando é o pastor Dirceu Ábido. Eu quero fazer uma gravação desse vídeo para explicar a importância do nome de Maria, mãe de Jesus, o qual os brasileiros, o ser humano, o homem e a mulher mudaram o nome de Jesus, aliás, mudaram o nome da mãe de Jesus com um nome populoso e com um nome respeitado pelo Brasil. Mateus, no seu capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer aqui, versículo 18 do capítulo 1 de São Mateus, a Bíblia nos fala aqui que um dia o nascimento de Jesus aconteceu, que Jesus Cristo foi assim, estando Maria, a sua mãe, despojada com José, antes de se juntar-se, achou-se o teu conhecido, o Espírito Santo. Então, nesta palavra, meus irmãos, aqui o pastor Dirceu quer trazer essa gravação e desse vídeo eu quero explicar aqui o dia que comemora, né, a Senhora da Aparecida, como os brasileiros no Brasil e fora do Brasil, né, o pessoal se colocaram esse feriado aí internacional comemorando o dia da Aparecida do Norte, né? Mas na realidade a Bíblia Sagrada nos fala que Maria era mãe de Jesus, né? E o único que nós podemos adorar e servir é o nosso Senhor Jesus. Aqui nos fala, aqui no versículo 18, o Mateus aqui, o profeta Mateus aqui nos ensina sobre esse texto aqui, sobre o nascimento de Jesus. Maria foi escolhida por Deus e foi chamada por Deus para ser a mãe de Jesus, mas não para ser respeitada e considerada, né, e para ser adorada, mas sim foi escolhida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o qual Deus, né, nos deu esse privilégio para Maria, para dar luz a um menino chamado Jesus. E Jesus nasceu, né, através dessa mulher chamada Maria, mas foi concedida pelo Espírito Santo de Deus, o qual Jesus foi nascido através dessa mulher pelo Espírito Santo. Aqui no versículo 18 nos afirma aqui a palavra de Deus que o qual Maria, ela não tinha nenhum conhecimento, nenhum relacionamento sério com José. Aqui nos fala que José ainda não teve relação nenhuma com Maria. Maria era, na realidade, não era sua esposa ainda, né? Era ali, Maria e José era apenas, na Bíblia não fala que era namorado, mas fala que eles eram noivo, né? Maria e José eram noivo. Ele sabia que estava com uma responsabilidade dos dois, né? José e Maria tinham um relacionamento diferente, né? Não um relacionamento de casamento. Por isso, o qual o Senhor enviou o Espírito Santo sobre Maria, o qual o Espírito Santo de Deus fez que nascesse, né, através do ventre de Maria. O Espírito Santo gerou ali, né, no ventre de Maria, o qual Jesus nasceu através de Maria sem ter nenhum relacionamento com José e Maria. Eu creio que todos estão entendendo, né, nesse versículo aqui. Por isso que o qual depois que Jesus veio ao mundo, né, nós vemos que a história de Maria era diferente que na Bíblia Sagrada. Depois que Jesus nasceu, nenhum do povo vieram adorar Maria. Ninguém. O povo ficaram tudo, né, surpreso pelo nascimento de Jesus.
Todos queriam ver Jesus, conhecer Jesus no dia do nascimento de Jesus, né? O povo procurava a saber aonde foi que Jesus nasceu, né? Então por isso que os pastores de ovelha, né, foi procurar, né, estava apacentando ovelhas, né, já era tarde, né, pela madrugada, né, pela manhã, né, e viram no céu um sinal no céu, né, sobre o qual Jesus já havia nascido, né, na cidade do Belém, né, a cidade chamada Belém, na cidade de Judá, né, como diz a cidade de Judá, uma cidade de Davi, como diz aqui no capítulo 1 de Mateus, né? Então por isso ninguém se importaram com Maria, mas sim com Jesus. Mas infelizmente a Bíblia nos fala dessa forma, diferente do que o povo está considerando Maria como fosse uma deusa, né? Como um deus, né? Por isso que hoje em dia, para todo o Brasil, né, para os brasileiros, se tornaram Maria como fosse uma deusa, né? Para admirar Maria. Mudar até o nome de Maria como Senhora da Aparecida, né? O qual os pescadores, em 1770 até 77, que eu vi aqui, né? O qual os pescadores estavam pescando e achou no rio uma imagem parecida com Maria, mas era uma imagem, né, escura, uma cor negra, né, e botaram essa imagem de Senhora da Aparecida usando seu nome de Jesus, aliás, usando o nome da mãe de Jesus como Senhora da Aparecida, que quer dizer que era venerada, respeitada, né, admirada por essa imagem. E por isso que até hoje o povo idolatra, né, essa Senhora Aparecida, essa grande imagem que fizeram hoje, até hoje tem em todos os lugares aquela imagem, aquela escultura grande, né, para o povo adorar, e por isso eles colocaram esse feriado internacional, o Dia da Senhora da Aparecida, como fosse o Deus, né, o qual o povo muito adora, uma idolatria, o qual ali Mateus, Mateus não, aliás, em Salmos 115 ali, o qual o salmista Davi, ele nos afirma e fala, né, no Salmo 115, que a idolatria, né, onde está seu Deus? Nosso Deus está no céu, né? A Bíblia fala ali em Salmo 115, que o salmista nos fala assim, onde está seu Deus? Meu Deus está no céu. E aonde está o seu Deus? Né? Então, por isso, hoje em dia, o povo hoje, a idolatria se aumentaram, o pecado se multiplicaram na terra, né? Por causa da idolatria dessa Senhora da Aparecida. Eu não quero trazer aqui muito detalhe, mas eu creio que mais para frente estarei dando mais detalhes sobre esse nome, Senhora da Aparecida, que eu não considero e não respeito esse nome. Eu admiro e adoro e admiro somente o nosso Senhor Jesus, né? Então, por isso, para você que não tem conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, né? Você sempre vai admirar esse nome de Senhor da Aparecida. Mas eu somente adoro a um Deus vivo, o qual que morreu por nós, nasceu e morreu pela humanidade, que é o nome de Jesus, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, não a mãe de Jesus, né? O único que nós podemos adorar é o nosso Senhor Jesus. Amém? Essa palavra eu deixo para todos os nossos irmãos que for ver esse vídeo, que essa entenda e veja. E entenda que o único que nós podemos adorar e prestar contas diante de Deus no dia do juízo final, de todos os seus atos, de todas as suas transgressões, suas iniquidades, você vai prestar diante de Deus sobre a sua idolatria, o qual você adora. Vamos adorar somente a Deus. Amém?